Salve galera! E no vídeo de hoje você vai acompanhar os 10 assuntos que mais caem no Enem em História. Vamos lá? Em 10º lugar, com aproximadamente 3,3% das questões, você vai encontrar o período pré-colonial. Período pré-colonial, aquele antecedente do início da colonização, que se deu por volta de 1530 com a expedição de Martim Afonso de Souza. Então, entre a chegada do Cabral e a expedição de Martim Afonso de Souza, lá em 1530 aproximadamente. Aqui, o destaque é o seguinte: extração do pau-brasil e os contatos dos portugueses com os povos indígenas. Então, o Enem sempre cobrou muito essa questão indígena. Então usa de gancho esse período para falar e abordar a questão indígena. Período pré-colonial em 10º lugar. Em 9º lugar, a Antiguidade. Antiguidade é aquele período chamado... há duas possibilidades, né? Antiguidade clássica, que é Grécia e Roma, e a Antiguidade oriental, Egito, Mesopotâmia. Então a chance maior é para a Antiguidade Clássica, é Grécia e Roma. Vou deixar para você o link aqui do canal com as aulas de Grécia e Roma para você ver o playlist lá, beleza? Em 8º lugar, o século XIX. Século XIX aqui pressupõe uma série de acontecimentos, desde a época napoleônica, que inclusive abarca os efeitos da Revolução Francesa, até o movimento nacionalista e liberal, que vai levar às unificações italiana e alemã, passando pelo imperialismo, né, o imperialismo que vai levar à Primeira Guerra Mundial. E muito importante também a Segunda Revolução Industrial. São assuntos especialmente ligados à Europa do século XIX. É o 8º lugar no Enem entre 2015 e 2018. Em 7º lugar, as revoltas coloniais. Revoltas coloniais, você pode pegar desde aquelas nativistas, Guerra dos Emboabas, Guerra dos Mascates, Revolta de Felipe dos Santos, Revolta dos Irmãos Beckman, mas principalmente as revoltas separatistas. Aqui tem Confidência Mineira e a Conjuração Baiana. Mais tarde teve a Revolução Pernambucana. Então, muito importante você saber diferenciar em Confidência Mineira, seu caráter mais elitista, mais influenciado pela independência dos Estados Unidos. E a sua proposta de separação de Minas Gerais é do Império Português. Comparando com o movimento da Conjuração Baiana, que era um movimento mais popular, mais influenciado pela Revolução Francesa, e aqui propunha, né, a separação da Bahia do restante do Império Português. Em 6º lugar, a República Velha. República Velha, um tema da história do Brasil. Você tem desde lá da proclamação da República, mas fundamentalmente todo esse período de 1889 até 1930. Se destacando realmente a questão da política do café com leite, né, do comando do Estado brasileiro em torno de São Paulo, a grande oligarquia tradicional, e Minas Gerais, e a prática do voto de cabresto, do coronelismo, das eleições fraudulentas. Além disso, há algumas rebeliões muito importantes que você deveria acompanhar nesse período, né? A Guerra de Canudos e a Revolta da Vacina. Em 5º lugar, o século XX. O século XX na história geral. Então, desde a Primeira Guerra Mundial, a crise de 29, a ascensão do nazifascismo, a Segunda Guerra e a Guerra Fria. Então, esses assuntos são muito importantes, estão em 5º lugar, aqueles que mais caem no Enem. Em 4º lugar, o Segundo Reinado. Estes 49 anos, entre 1840 e 1889,
em que o Brasil foi governado por Dom Pedro II. Então, este longo período pressupõe desde a acomodação e a consolidação da unidade nacional, das fronteiras nacionais, após as rebeliões regenciais, passando pelo parlamentarismo às avessas, nesse acordo de costura política que Dom Pedro II fez para ajeitar o seu governo, ao auge do café, né, ao Oeste Paulista, Vale do Paraíba, a proibição do tráfico negreiro, e aí a imigração, e até o grande assunto que é a Guerra do Paraguai, né? Um momento muito importante na história do Brasil, em que o exército brasileiro, de volta após a vitória, né, começa a se desentender com o Império e começa o declínio do Império, né, após a Guerra do Paraguai, o movimento republicano. E antes de acontecer, inclusive, a proclamação da República, um ano antes, no ano de 1888, aconteceu a abolição da escravatura, esse fato tão marcante e importante da história do Brasil. Em terceiro lugar, a ditadura militar. Então, o regime de 64 a 85 também é muito cobrado no Enem. Já apareceu várias vezes. Então, você vai lá ter que lembrar do presidente Castelo Branco, dos atos institucionais, que foi o AI-2, o AI-3 e o AI-4, que aconteceram no governo Castelo Branco. Aí depois você observa que uma linha dura dos militares assume o comando do movimento. Costa e Silva governa de 67 a 69. É ali que tem o AI-5, a medida mais dura, né, e repressiva daquele momento histórico. Depois vem o governo Médici, que é o auge da repressão, não é? Naquele momento do regime militar. Ao milagre econômico que acontece ali entre 69 e 73. A partir do governo Geisel em 74 e vai até 79, você tem a abertura política, a chamada abertura lenta, gradual e segura, que é completada lá no governo do João Batista Figueiredo entre 79 e 85, ali desde a lei de anistia em 79, ao pluripartidarismo que vem a seguir, a campanha Diretas Já, até o final, quando tem a eleição do Tancredo. Tancredo não consegue tomar posse, que fica doente e logo a seguir morre, e a presidência ficando na mão do vice de Tancredo Neves, que era José Sarney. Em segundo lugar, a Idade Média Ocidental. Idade Média Ocidental pressupõe desde os reinos bárbaros e a formação do feudalismo, especialmente no Reino Franco, até a ocorrência das cruzadas e seus efeitos, o renascimento comercial e urbano. Isto vai levar à formação dos estados nacionais e à construção do mundo moderno. Vou deixar aqui, inclusive, o vídeo do canal sobre esse assunto. Dá uma olhada lá. E em primeiríssimo lugar, o tema que mais caiu no Enem entre 2015 e 2018... a Era Vargas. 15% das questões dos últimos 3 Enems foram sobre a Era Vargas. Então não esquece que tem 3 momentos a Era Vargas. 30, Revolução de 30. 32, São Paulo faz a contra-revolução, lá a Revolução Constitucionalista em 32. Esse governo provisório vai até 34. Aí tem uma Constituição, o Vargas é eleito indiretamente, tem um governo constitucional de 34 a 37, ali ele vai anular o integralismo, e aí ele vai dar o golpe do Estado Novo, vai ficar de 37 a 45, justamente naquele contexto pré-Segunda Guerra, início da Segunda Guerra, ascensão do nazifascismo. Ali no Estado Novo ele vai consolidar as leis trabalhistas, né? Vai ter um regime muito ditatorial e centralizado. Até que em 45 ele é forçado a abandonar o governo, já havia marcado eleições nas quais, inclusive, o general Dutra foi o vencedor. Mostramos para você, então, os 10 assuntos que mais caem no Enem. Lembrando que esses 10 assuntos cobrem, nos últimos 3 anos, 2015 e 2018, 80% das questões do Enem. Então, meu amigo, corre lá,
Vai estudar que ainda dá tempo. Valeu, um abraço e tamo junto.